Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do programa 1 a 1 com Eduardo Santana. Hoje eu recebo aqui o Everton Fernandes, ele que é da Código Q, Consultoria e Gestão de Frotas. Everton, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eduardo, uma alegria, um prazer enorme poder estar aqui com você e uma satisfação imensa. Do tamanho de Itu. Do tamanho de Itu. É isso aí, Everton, que você é de Itu, você é de Salto, ali da região, Sou de Itu, sou nascido, como diz os antigos, né? Nascido e criado em Itu. Nascido e criado em Itu, muito, de Itu para o mundo. De Itu para o mundo. Muito bom. Everton, gestão de frotas, né? Como é que funciona isso? Quão importante é para uma empresa realmente colocar os olhos nessa questão da gestão, né? É um ralo que, se deixar aberto, vai muita água por água abaixo, né? Você trouxe exatamente o termo que eu uso para conversar com os gestores de frota, com os gestores de facilities. É exatamente isso. É um ralo que, se não cuidado, que se não trabalhado, ele tem um alto índice aí de custos, né, operacionais que você nem percebe. Por que não percebe? Porque o core principal de uma empresa não é a gestão de frota. O core principal é a assistência técnica, é a equipe de vendas, o comercial, é fazer com que o produto e o serviço seja entregue. E geralmente as empresas utilizam de veículos, seja veículos comerciais ou veículos de grande porte, para fazer a entrega desse produto ou desse serviço. Perfeito. E aí a consultoria em gestão de frota entra exatamente nesse ponto, para auxiliar o empresário na identificação dos gargalos, seja no controle de combustível, controle de manutenção, gestão de sinistros, gestão de multas. Hoje, por conta do excesso de velocidade, por conta de as cidades, né, o trânsito urbano, ele está cercado de uma legislação municipal também. Então, o índice de autuação é muito grande. E aí a consultoria entra justamente nesse ponto, né? Identificar os gargalos, trabalhar os indicadores e trazer um resultado positivo para a empresa. Então, aproveitar aqui a sua presença de especialista, né? Porque muitos dos nossos ouvintes são aí micro e pequenos empresários, empreendedores, profissionais liberais, né? Que tem o seu negócio lá, tem os seus carros, seus veículos, seus transportes, né? Enfim, né? Dentro da empresa. E é importante você poder dar algumas dicas aqui de valor para esse pessoal, né? A gente vê, Everton, no dia a dia, nas grandes empresas, nas rodovias, em vários lugares, a gente vê motoristas profissionais, né? Que teoricamente seriam as pessoas que deveriam estar dando exemplo, fazendo verdadeiras barbaridades no trânsito. E muitas vezes o empresário confia um bem para aquele profissional, confia um caminhão que custa milhões, ou milhares pelo menos, uma carga que muitas vezes custa milhões, né? Há uma pessoa e esse cara de repente está fazendo lá. Como evitar esse tipo de coisa, Everton? Hoje o grande ponto e o grande desafio, olhando para esse motorista técnico, é mudar a cultura, é mudança de cultura. O motorista brasileiro, o motorista que nós convivemos no dia a dia, e muitas das vezes nós mesmos, né, desenvolvemos costumes, cacuetes, né, que fazem com que a gente tenha então um procedimento inadequado no trânsito. Então o principal ponto é você trabalhar a mudança de cultura desse condutor. O Eduardo falou de custos, né, envolvidos dentro de uma operação, e sim, você tem o custo do equipamento, que nós chamamos de equipamento, seja o veículo, o caminhão, o conjunto, né, ou quando a gente fala de cavalo mecânico e carreta. Hoje existem veículos de 9 eixos, toneladas e toneladas de produto, e a gente não consegue, às vezes, dimensionar esse valor.
Só que tem um valor, esse sim é imensurável, que é o valor da vida, seja do motorista ou seja do terceiro. Eu costumo dizer que a questão da violência no trânsito, e podemos dizer exatamente dessa forma, a violência no trânsito. Trazer um dado importante, Eduardo. Sim. Somente no Brasil, 43 mil pessoas perdem a vida no trânsito por conta de acidentes. É uma guerra civil não declarada. Eu não sei qual é o tempo que nós vamos estar nesse bate-papo, mas é você imaginar que em 1 hora, 5 pessoas perdem a vida no Brasil. E nós estamos falando somente do Brasil, né? E aí é uma preocupação mundial. Interessante, né, falar dessa preocupação mundial. A Organização Mundial da Saúde, ela percebeu que esse número estava se tornando alarmante, o número de mortes e feridos. E desenvolveu-se, então, a década de ações no trânsito visando melhorar a segurança. E essa década se encerra agora em 2020. E é legal trazer essa informação porque uma das principais ferramentas de mudança de comportamento no trânsito surgiu no Brasil, vizinho aqui de nós, na cidade de Indaiatuba, chamado Maio Amarelo. Então, assim como nós temos, né, outros meses comemorativos, como Outubro Rosa, Novembro Azul, nós temos também o Maio Amarelo, que é um mês todo dedicado a ações referentes à segurança no trânsito. É óbvio que a segurança no trânsito ela precisa ser pensada todo dia, toda hora, a todo minuto. Porém, no mês de maio, nós intensificamos essas ações. Então, nós temos um mês todo dedicado e nasceu aqui por conta do Observatório Nacional de Segurança Viária que fica instalado em Indaiatuba. Puxa, e aí só... Interessantíssimo isso. Interessante, e olha só, você disse assim, né? Everton Fernandes de Itu para o Mundo. É quase isso. Mas o Maio Amarelo, sim. Hoje, depois de 6 anos de campanha, o Maio Amarelo já está presente em todos os continentes. Uau! A abrangência dele e o envolvimento fazendo com que as cidades se tornem cidades amarelas, empresas amarelas. Então, o envolvimento da organização civil, do poder público, as empresas privadas, em 6 anos o resultado tem sido muito bom. Com esse foco, né, sempre voltado para a mudança da cultura e do comportamento do motorista. Você pediu dicas, né? Dicas, vamos lá. Dicas, na prática. Na prática, né? O grande gargalo de uma empresa que tem o veículo envolvido em sua operação é o controle de combustível. Tá. Esse é o grande gargalo. O principal ponto a ser trabalhado... Maior custo. O maior custo e talvez a grande porta de entrada de possíveis fraudes. Beleza, então vamos pegar esse gancho aí, okay. Né? Porque a questão de fraudes, acho que é um ponto importante para a gente alertar. Uhum. A questão de uso inadequado do veículo. O sujeito sai acelerando, fazendo graça, acelera, freia e tudo mais, ou seja, está induzindo a um consumo diferente, né? Então, vamos lá, em termos de consumo, qual é a dica que você dá para o nosso ouvinte? Consumo de combustível é bem interessante, né? Vou tentar trazer aqui 3 ou 4 dicas importantes. A primeira, você precisa buscar um posto da sua confiança. Isso é algo que você precisa se doutrinar. Antes da gente seguir, eu quero dizer assim, que essas dicas, elas não servem somente para frota corporativa. São dicas do dia a dia para o meu uso pessoal. E todo mundo que tem a sua própria empresa, seu próprio negócio, tem seu veículo. Tem seu carro. Tem seu carro. E estamos falando de economia, né? Claro. Então, identificar um posto de confiança, preferencialmente um posto bandeirado, né, que você tenha confiança na procedência do combustível. Essa é a primeira dica. Segunda dica, olhando para a economia de combustível, nunca deixe o combustível chegar na reserva. Abasteça o veículo sempre quando ele estiver na transição de meio tanque para baixo. Então, você vai ter ali uma economia, além da possibilidade que você tem de problemas mecânicos, permitindo que você use a gasolina da reserva.
A gasolina da reserva ela sempre vai estar em contato com as possíveis impurezas do combustível, que ficam decantadas. Então, se você está usando esse combustível perto da reserva, esse combustível está em contato com as impurezas decantadas no tanque de combustível. Então, isso tanto para veículo leve quanto para veículo pesado? Quanto pesado. Olha que o pescador, né, a bomba, ela vai puxar essa impureza junto com esse combustível que está ali perto da reserva. Então você pode ter um problema ali de queimar a bomba, de combustível, e o custo é alto, ok? Outro ponto que você vai trabalhar é sempre que você for abastecer o seu veículo, pedir para que o frentista abasteça na lenta. Esse é o termo. Querido, vou abastecer o meu veículo, quero que você complete o tanque, mas eu gostaria que você abastecesse na lenta. A pistola do abastecimento ele tem 3 estágios. Ele tem o lento, a média e a acelerada. Se você abastece na acelerada, vai formar um vapor, pela borbulha do próprio combustível, ali vai formar um vapor e vai dar a impressão de um contrafluxo da pistola e vai dar a impressão de que o combustível entrou, mas não entrou. Ele cria ali uma camada dentro do tanque e você não vai ter o abastecimento por completo, sem contar a evaporação que sai entre o bocal do seu tanque e a boca da pistola de abastecimento. Então ali você está perdendo, está evaporando o combustível. Perda. É pequeno, mas meio por cento, 1%, mas nós estamos falando de períodos, né? Ao longo de 10 anos. 10 anos, 5 anos, quanto que você está economizando? Perfeito. Um outro ponto nunca abasteça no período mais quente do dia. Procure abastecer sempre no período mais fresco do dia. Também por conta da incidência do calor dentro do tanque e forma esse gás e ele acaba evaporando também. Agora, essa dica é bem interessante. Essa é matadora. Nunca abasteça quando você estiver percebendo que o posto está recebendo combustível. Ah, é? Você já percebeu que você chega no posto e tem um caminhão, o caminhão do posto e está descarregando combustível? Nunca abasteça nesse momento. Lembra que eu contei lá no começo para você não usar o combustível da reserva? Perfeito. Porque a impureza vai ir para a bomba? É a mesma coisa quando você abastece, quando o posto está recebendo combustível. Está levantando há uma a impureza. Movimentação da impureza no tanque subterrâneo do posto, essa impureza está subindo e ela vai para o gatilho, ela vai para a pistola do abastecimento. Olha Nós estamos falando de micropartículas, nós não estamos falando de partículas grandes, porque essa fica nos filtros, mas nós estamos falando das micropartículas que acabam indo para dentro do teu tanque. Para finalizar, se você tem uma frota, Everton, a partir de quantos veículos eu posso considerar uma frota? A partir de 2 veículos é uma frota. E você pode aí estabelecer princípios para você ter economia e segurança. Se você tem um posto de confiança, negocie com esse posto. E olha que interessante, você está trazendo para ele um volume de abastecimento fixo, mensal, semanal, diário, e você está atrelando a imagem da sua empresa com a imagem dele. Uau! Então, o que eu posso conseguir de benefício trazendo esse volume de abastecimento? Por vezes, dentro da consultoria que eu exerço, Eduardo, eu não consigo descontos financeiros na negociação com o fornecedor, mas eu consigo benefícios. Por exemplo, na negociação com um posto de combustível, quando eu trago um volume de abastecimento para dentro desse posto, ele me dá de cortesia uma lavagem por mês. E nós estamos falando de R$30. Pega 5 carros, são R$150 por mês. Opa. Vezes 12, onde que chega essa conta? Chega no final do mês, eu consegui economizar um valor que eu posso bancar a confraternização dos meus funcionários. No final do ano já No final do ano, Pronto. Já sai o valor da confraternização, tá ali, um almoço, ou uma recepção, enfim. Então, assim, são dicas que eu trago dentro da consultoria, olhando para a gestão de frota, que muitas vezes eu não consigo trazer o desconto real.
mas pelo benefício a gente consegue ter um agregado de valor ali dentro da operação. E às vezes até a forma de pagamento. Forma de pagamento, Seja negociação. Paga por mês. Quinzenal. E às vezes você está tendo que ir ali para a bomba e descapitalizando e colocando dinheiro na mão do teu motorista. A gente falou um pouquinho de fraude, né? Espera aí que nós vamos entrar nesse assunto. Tá bom. Eu acho que isso é muito importante, Everton, porque muitas vezes nós que somos donos de micro e pequenas empresas, empreendedores, profissionais liberais, a gente confia o nosso veículo e o sujeito está fazendo viagens que não estavam programadas, está desviando de caminhos, às vezes está indo para casa, pegar não sei o que em casa, porque a mulher pediu para pegar não sei o que em casa, né? Só que vai com o carro da empresa. Né? Isso é dos males o menor, né? Porque eu imagino que na sua consultoria você deva ter se deparado com coisas terríveis por aí, né? Vamos falar um pouquinho de fraude, Everton. Eu tenho um case muito interessante que eu gosto de contar dentro do planejamento de consultoria. Eu atendi uma empresa de São Paulo que trabalha com implantação e manutenção de relógios de ponto, uma operação nacional, a nível nacional. E havia muita dúvida sobre o processo de consultoria, se realmente daria retorno, né? Daria resultado. E nós fizemos um teste em toda a frota dele, nós estabelecemos 2 veículos e começamos a fazer uma gestão através de uma ferramenta de monitoramento. Perfeito. E o teste ele estava estabelecido para acontecer por 30 dias. Com 15 dias nós paramos o teste. Em 15 dias, nós identificamos 2 viagens fora da rotina de trabalho. Os veículos foram e coincidentemente, eles agiam em dupla. Os 2 veículos que estavam com o teste, os 2 motoristas fizeram uma viagem para o litoral. Que beleza! Foram passar o final de semana na praia com o carro da empresa. Às custas do empresário. E aí, olha que legal isso, né? Esse termo que você trouxe, as custas da empresa. E às vezes você fala assim, puxa, ele gastou só o combustível. Não foi só o combustível. Desgaste. Ele usou o combustível, o sistema de pagamento de pedágio, né? Então, ele usou o sistema para ser debitado na conta da empresa. E um ponto que às vezes nem entra na conta, que é a antecipação da manutenção, por conta dessa quilometragem a mais que ele rodou. Né? Então esse foi freio, óleo, pneu, enfim, tudo aquilo que você antecipa de manutenção por conta de uma viagem de 500 quilômetros. Você antecipou em 500 quilômetros a sua manutenção, mas nós estamos falando de uma viagem. Quantas viagens esse motorista ou os outros, me lembro que eram 120 veículos. Eu sei que a conta que nós fizemos era ele perdia um veículo por mês, em torno de R$40 mil por mês, se essa frequência fosse de todos os veículos. Uau. Então, é um custo muito relevante, significativo, e que somente através da consultoria, da implantação de ferramentas, e hoje nós temos várias ferramentas no mercado, ferramentas voltadas para telemetria, ferramentas voltadas para o controle e consumo de combustível, sistemas de pagamento, enfim, algumas ferramentas que, a princípio, segundo, terceiro mês, ele já se equaliza e deixa de ser um investimento e já passa a ser uma ferramenta de recuperação de valores. Uau. Então você consegue, por conta desse controle, desenvolver indicadores. A consultoria é algo muito interessante também, que você consegue identificar qual é o melhor veículo para a minha operação. Às vezes eu estou operando com uma demanda comercial de assistência técnica e ao invés de eu colocar um veículo utilitário que inibe a utilização fora do período de trabalho, eu coloco um veículo de passeio por conta de custo. Só que isso acaba saindo mais caro, porque já tive situações de usuários, né, motoristas, que ficam com o veículo, a última coisa que ele ia fazer no dia era trabalhar. Porque ele acordava de manhã, ele ia na padaria com o carro, ele ia
Supermercado, para ia casa. na escola levar a filha, depois voltava para pegar a esposa, levar a esposa no trabalho. Ele ia entrar na demanda de trabalho 9h30, 10 horas da manhã. Às custas da empresa. Tem um ponto muito importante, e é como a gente disse, né? As empresas elas acabam esquecendo desse grande ralo, desse gargalo. Quer resolver o seu problema com gestão de frota? Estabeleça uma política de utilização dos veículos da sua empresa. Isso é fundamental. Política de utilização. Lá na roça, a gente costuma dizer assim, o combinado não sai caro. Então, estando combinado, estando estabelecido, estando determinado o que eu posso e o que eu não posso, caso eu faça aquilo que não pode, eu estou arcando com as consequências. Então, quem pode te ajudar? Um consultor em gestão de frota, ele pode te ajudar na confecção de uma política para a utilização dos veículos. Caso contrário, inclusive, se o sujeito sofreu um acidente, um abalroamento, um encostado, não sei o quê, o cara vai falar, mas eu não sabia que eu não podia levar meu filho na escola. Você sabe que tem... Onde está escrito isso? Sim. O errado passa a ser a gente. A própria empresa. Que é dono do próprio negócio. Então isso é fundamental, Everton. Nós falamos de... falávamos ainda há pouco nos bastidores sobre marca, né? A importância de você estar relacionado a uma boa marca, uma marca de expressão. De que jeito que você trata a marca da sua empresa? E a marca da sua empresa, ela está estampada nas duas portas laterais do seu carro, no capô do veículo da sua empresa, nos vidros traseiros do seu carro, do carro da sua empresa, e a tua marca. Quando um motorista seu, ele comete uma imprudência dentro do trânsito, a primeira relação que quem está do lado faz, os outros usuários do trânsito fazem, é relacionar esse motorista com a sua marca. Uau! Então, existe um impacto de visibilidade muito forte. E às vezes você está lá ainda disponibilizando um telefone e dizendo assim, como estou dirigindo? E quando você liga para esse telefone, quem atende é o motorista. Eu já passei por isso, Eduardo. Em Minas Gerais, nós tivemos uma situação lá com um usuário e lá tinha um telefone para contato, né? Uma frase dessa, como estou dirigindo, e o telefone, e nós ligamos para denunciar as imprudências que ele estava cometendo no trânsito, e nós fomos surpreendidos porque quem atendeu o telefone foi o próprio motorista. Que beleza. Né? Então, são situações inúmeras aí, né? São 18 anos trabalhando com operação de tráfego, trabalhando com consultoria em gestão de frota. Então, situações N aí para contar. Então, vamos aproveitar a presença aqui do nosso especialista para falar sobre um outro tema absolutamente relevante. Everton, consumo de bebida alcoólica e drogas entorpecentes pelos colaboradores enquanto dirigem. Nós estamos entrando em 2020, Eduardo, e nós ainda precisamos falar dessa relação bebida e direção. Nós ainda estamos bebendo e dirigindo. E aí você pode dizer assim, Everton, mas é proibido beber? Claro que não. Não é proibido beber. O que é proibido é beber e dirigir. E hoje, interessante que eu trago alguns pontos, né, dentro das palestras voltadas principalmente para a CIPAT, falando de segurança no trânsito, eu trago algumas informações bem interessantes. Hoje nós ainda estamos permitindo que o meu pai beba e saia dirigindo com a minha mãe do lado. Eu ainda compactuo do meu cunhado beber e colocar a minha irmã e os meus sobrinhos no carro e dirigir. Eu ainda compactuo com a ideia de que eu bebo e não faz mal nenhum para mim. Eu ainda mantenho o meu raciocínio, o meu reflexo e nada vai acontecer. Então vamos lá. Primeiro que a bebida relacionada, atrelada com a direção, vai agir no seu organismo sorrateiramente, com níveis de distração, de percepção, a percepção de distância, de tempo,
quase que imperceptível. Porém, quando ela atua, quando a bebida atua, ela é de uma vez. Por isso que a gente vê muito acidente acontecendo em rodovia, ainda por conta de incidência de bebida. Porque nós vamos para as festas, para as confraternizações, e agora, nessa época que nós estamos gravando esse programa, é época de final de ano. Quantas empresas vão estar fazendo confraternizações em locais afastados, né, zonas rurais, fazendas, chácaras, sítios, e depois esse funcionário, após ter bebido durante o dia todo, ele pega o veículo, seja um carro, uma moto, e ele anda 4, 6, 7 quilômetros de estrada de terra. Ainda que seja o veículo dele. Ainda que mas seja o veículo muitas dele. vezes é o veículo da empresa. Da empresa. Que é muito pior, né, Everton? E a bebida patrocinada pela empresa. Né? A importância de uma preocupação. Hoje nós temos meios de transporte, seja por aplicativo, transporte coletivo. Então eu quero trazer essa preocupação para você, empresário, que preparou-se o ano todo para essa confraternização. Você quer tratar bem o seu colaborador, você quer dar a ele uma festa digna por tudo aquilo que ele te proporcionou durante o ano. Pense no meio de transporte. Então sim, hoje ainda há uma relação muito grande entre bebida e direção. Um outro fato que eu quero trazer, você falou sobre drogas, né? Nós temos os motoristas profissionais, que nós chamamos, que são os motoristas de carga. Você deve ser do tempo, assim como eu sou, do tão famoso arrebite. Né? Os motoristas, eles tomavam complexos de remédio, e eu já vi, para que uma ação fosse ainda mais rápida, ele tirava da cápsula, abria a cápsula e jogava aquela substância direto na boca para que a ação fosse ainda mais rápida. Qual é a notícia triste que nós temos para trazer para você? Hoje não se vende mais o tal do rebite no posto de gasolina. Mas hoje se vende cocaína e se vende crack. Né? Hoje o tráfico dentro dos postos de combustível à beira das rodovias, ele não é mais para vender o remédio, o rebite. Ele é para vender drogas mais pesadas, drogas como cocaína e como crack, e isso está aqui no nosso quintal, infelizmente. Né? E eu trabalhei durante alguns anos em concessão de rodovia e trabalhei em balança de rodovia. Quantos e quantos motoristas nós atendíamos e ele estava naquele estado vidrado, né, no ápice da ação da droga, e depois de um tempo ele ficava por ali e ele dizia: eu estou há 3 dias dirigindo direto. Para que compensasse o frete, para que compensasse a viagem, eu estou há 3 dias viajando direto e eu só consigo fazer isso à base de remédio, à base de um entorpecente. Então, isso ainda é muito comum, isso ainda está acontecendo a cada minuto, né? Infelizmente. Então, o grande ponto é trazer a consciência. E aí, dentro da palestra, depois de trazer toda essa informação mais técnica, eu trago uma informação que realmente não deveria ser assim, mas aí eu trago uma informação que é a que espanta todo mundo. Hoje, os valores, quando você é surpreendido por uma fiscalização de trânsito e é identificado pelos sinais evidentes de que você está embriagado, hoje nós estamos falando aí de uma autuação mínima de R$6.000. Aproximadamente R$6.000. Sem conversa. E sem contar que hoje é crime. Hoje já não é mais classificado como uma infração simples de trânsito, né? Não, hoje é crime. Então, se você for pego numa fiscalização e o nível do álcool do seu sangue estiver extrapolando a dosagem considerada, vai ser conduzido para a delegacia e vai ser instaurado o inquérito ali como crime. E aí tem os agravantes, que se você, nessas condições, se envolver num acidente, tiver vítimas e essas vítimas alguém foi fatal. Então os agravantes podem te levar a uma consequência aí bem complicada, né? É muito interessante, pessoal. Está sendo muito bom o nosso bate-papo aqui com o Everton Fernandes para tomar consciência. Porque o que acontece?
Nós que somos donos do nosso negócio, empresários, empreendedores, profissionais liberais, a gente não pode se furtar a responsabilidade. Então, se tem lá colaborador nosso, né, que está se embriagando e dirigindo, que está se drogando e dirigindo, em última instância, Everton, nós somos, no mínimo, corresponsáveis. Corresponsáveis, exatamente. 75% dos acidentes com vítimas fatais ainda são por conta de bebida. Então, imagina só esse número, né? A cada 100 acidentes, 75 deles ainda tem vítima fatal e a causa é a bebida alcoólica. Não, absurdo. Eu vou contar uma história, Everton, aqui, compartilhando contigo, que é um especialista na área, né? Tem um amigo meu, dono de uma empresa de terraplenagem, né? O funcionário dele levava o caminhão, um caminhão basculante, né? Ele permitia que esse funcionário, esse colaborador, levasse o caminhão para a casa dele. Okay. No outro dia ele já saía cedo, saía de casa. Isso é muito comum em várias empresas, né? Agora, quando você delega essa autoridade para um colaborador, o que você imagina? Que ele vai parar e vai para casa, né? Esse sujeito não, ele foi para o boteco, né? Se embriagou, se envolveu num acidente, caiu numa ribanceira, tá? E deu perda total no caminhão. Detalhe, não tinha seguro, porque já era um veículo um pouco mais de idade e não compensava fazer o seguro, né? Quem tomou o prejuízo? O dono da empresa, 100%. Por sorte, ele não veio a óbito. E detalhe, sabe o que ele fez? Ainda acionou a empresa por conta de dizendo que ele não tinha condições de trabalho e tudo mais, e ainda deu dor de cabeça jurídica para o negócio. Então, o que o Everton Fernandes está falando aqui hoje para a gente é absolutamente relevante. A gente ainda se depara com algumas situações, né? Pegando, a gente está falando muito com foco na questão da economia, na questão do procedimento, do processo. Um outro dado interessante que eu gosto de trazer dentro das palestras é falar sobre a utilização do cinto de segurança. Opa, vamos lá. Né? Primeiro trazer para você algumas informações interessantes. Falando sobre a segurança dos nossos filhos, eu quero dizer para você que nós temos 3 dispositivos de segurança para as crianças. Então, o bebê conforto, a cadeirinha para a criança e o assento de elevação. Esses são os 3 dispositivos para as crianças, ok? Lembrando que a criança ela só pode ir para o banco dianteiro a partir dos 10 anos de idade. Mesmo assim, você precisa verificar se a estatura dela, porque nós temos crianças que se desenvolvem mais, outras menos, você precisa ver se a estatura dela, ao posicionar o cinto de segurança, se o cinto está passando pela região dos ombros. Se estiver passando pelo pescoço ou abaixo do ombro, a estatura dele ainda não é ideal para estar no banco da frente. Então, mesmo ele tendo 10 anos, ele precisa voltar lá para o banco de trás e crescer um pouquinho mais. Ok? Mas a idade, quando você for passar por uma fiscalização e você for indagado pela idade da criança, você vai precisar certificar que essa criança tem 10 anos. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer acerca de cinto de segurança. O segundo ponto que eu quero trazer sobre o cinto de segurança aqui a nossa região sul, sudeste, parte do centro-oeste, ela já está muito aculturada da utilização do cinto de segurança nos bancos dianteiros, ok? Já aconteceu comigo, de eu precisar tirar o carro da garagem para alguma manutenção na garagem e o simples fato de tirar o carro da garagem eu pus o cinto de segurança. Tamanha é o acondicionamento disso. No entanto, o uso do cinto de segurança no banco traseiro ainda não é cultural. E é perigosíssimo, né? Nós estamos falando de cerca de 70% das mortes no banco de trás. Então imagine os acidentes, perto de 70% dos acidentes com vítimas fatais que estavam no banco de trás morreram porque não estavam utilizando o cinto de segurança. E muitas vezes, Everton, quem está no banco de trás, num choque frontal, ele é projetado, a cabeça de quem está atrás
sobre a cabeça de quem está na frente. Então, prezado amigo motorista aí, se você não prestar atenção, quem está atrás de você pode te matar num acidente, não é isso, Everton? Nós estamos falando de uma pessoa que pesa em torno de 60 quilos, um acidente por volta de 60 quilômetros horário, essa pessoa vai chegar na pessoa da frente pesando quase 1 tonelada. Ou seja, se bater cabeça com cabeça, a pessoa não, porque não estava com cinto de segurança, pode ser fatal. Existe, a gente chama de cinemática do acidente, né? A cinemática desse tipo de acidente, de projeção da vítima que está no banco de trás à vítima que está no banco da frente, ela é de esmagamento. Então, na verdade, sim, pode ter o choque cabeça com cabeça, mas além disso, o processo da cinemática é de esmagamento. Por isso, essa conta, né? Esse cálculo. Uma pessoa de 60 quilos a 60 km por hora, ela vai chegar pesando, nesse processo de esmagamento, cerca de 1 tonelada. Então, vocês estão prestando atenção? Imagina o seguinte, você, a pessoa que está na frente, está com o cinto de segurança travado, houve um acidente, tem mais 1 tonelada espremendo essa pessoa no banco atrás, fora essa questão de poder bater eventualmente cabeça com cabeça, tem 1 tonelada, olha o que o Everton está falando aqui, pressionando isso aí. E ele não pode ir mais para frente, porque o cinto está travado. Então, o cinto da frente travado e o de trás não travado não garante a vida nem de quem está atrás e nem de quem está na frente. Exato. E aí, fazendo essa relação, quando eu trouxe a questão da bebida, e aí eu trouxe os custos, nós estamos falando minimamente de R$6.000, quando você é pego embriagado, o guincho, o pátio, as diárias, para quando vai essa conta, né? Eu quero trazer também uma questão acerca do cinto de segurança. O Código de Trânsito Brasileiro não é o Everton, é o Código de Trânsito Brasileiro. Ele prevê em seu artigo que, num acidente, a perícia identificando que a vítima de trás, se ela sofreu uma lesão ou veio a óbito e ela não estava usando o cinto de segurança, seja o passageiro do banco traseiro ou o passageiro do banco lateral, a responsabilidade sobre a lesão ou sobre o óbito desse passageiro é do motorista. Perfeito. Ou seja, você vai ser indiciado pela morte dessas pessoas. Então, ou lesão, né? Porque se cortou o dedo, já o próprio agente de trânsito no atendimento do acidente, ele vai orientar esse passageiro de que ele tem, se ele não o fizer naquele momento, ele tem um prazo para acionar essa pessoa na justiça, indiciando ele pelo crime de lesão ou a família pelo óbito daquela pessoa. Então, se você ainda não tem o hábito, crie o hábito. Verifique se as pessoas estão com o cinto de segurança. Everton, mas eu vou fazer uma transição do meu bairro para um bairro vizinho. Não importa, o acidente ele não tem hora nem local. Pode ser que você esteja dentro das normalidades, das regras, respeitando toda a legislação, mas algum motorista não esteja. E é esse o motorista o causador desse acidente. Então, além de você pensar em você, você precisa pensar no que o outro pode estar fazendo. Tá aí a importância de você fazer o certo. Então, não deixe, né? Mas eu vou me deslocar de uma cidade para outra. Eu não quero causar constrangimento com quem está comigo, dizendo, olha, eu preciso que você... É necessário. A responsabilidade é sua sobre a utilização do cinto de segurança. Everton, quero aproveitar a sua presença aqui conosco para falar um pouquinho sobre negócios por networking, que eu sei que você é um grande especialista na área, é um diretor do BNI. Eu queria que você comentasse um pouco como é que é a sua experiência a respeito disso e o que você poderia dar de dicas para o nosso ouvinte, né, sobre essa questão
do relacionamento comercial através do networking profissional? Hoje a Código Q, né, ela trabalha dentro dessa área da consultoria em gestão de frota. E esse assunto, gestão de frota, ele é um assunto que ainda não é tão bem diluído dentro das empresas, porque precisa começar pelo dono. Então, quando a gente vai desenhar as políticas, começando pela diretoria, exige um certo traquejo, uma certa especialidade. Até para poder chegar no decisor, né? No decisor, e aí ter uma força maior de aplicação, enfim. E aí a construção de relacionamento, né, o desenvolvimento do relacionamento, ele se tornou fundamental dentro do meu negócio. Comecei esse trabalho em 2014, na cidade de Indaiatuba, né, na oportunidade como membro fundador de uma equipe da organização BNI. O BNI referência. Lá de Indaiatuba, uma equipe fantástica. Amigos que ainda lá até hoje, gerando já milhões nesses anos, 5 anos. 5 anos. Estamos indo para 5 anos. Quase assim, em março, março de 2020. BNI referência, 5 anos. É uma equipe que gera no ano de 8 a 10 milhões, né? Então é um resultado muito significativo, né? E aí eu tive a oportunidade, na época então, de conhecer a estrutura de formação de uma equipe. Na época eu era funcionário de uma empresa, eu era vendedor de uma empresa. Olha só. E consegui, né, me inserir nessa equipe como membro fundador. E 3 meses depois da fundação da equipe, eu identifiquei um potencial meu, né, em me tornar um empresário. Uau! Busquei a orientação com alguns empresários já experientes da equipe e a minha surpresa, Eduardo, foi que eles disseram assim: nós te suportaremos no que for preciso. Uau! Deu suporte. Deu suporte. E eu quero nesse momento fazer uma menção a esses três empresários. O Ricardo Amistalden, do Disque Chopp alemão. Grande alemão. Grande abraço alemão. Para você. A gratidão eterna. Luiz Fernando, fantástico. E Murilo Benatti, da Incelo Engenharia. Os três eram parte da equipe de liderança, né, na época, e eles disseram assim: Everton, o que você precisar, nós vamos te apoiar. E foi um período onde eu precisei fazer todo o meu planejamento, que aconteceu muito rápido. Em 30 dias eu desenhei o planejamento estratégico, desenvolvi os produtos e disse assim: vou pegar a expertise de 15 anos de operação de rodovia, onde eu já desenvolvi o papel de gestão de frota, e vou criar isso tudo à minha empresa. Uau! E aí comuniquei à empresa que eu era vendedor, né? Fizemos um acordo que ficou bom para ambas as partes, mas a partir do 4º mês de lançamento da equipe, eu já estava com a Código Q, desenvolvendo os meus produtos e os meus serviços. Praticamente, então, a Código Q nasceu dentro do BNI. Dentro do BNI. Uau! Por quê, Eduardo? Eu identifiquei por meio do método o grande diferencial para o meu desenvolvimento. Eu nunca consegui ser agressivo no processo de venda. É o que eles chamam de hunter. Eu nunca consegui ser dessa forma. De ficar ali fazendo incansáveis ligações, contatos, e retomando e cobrando o próprio... Isso para mim não funcionava bem. Quando eu entendi a relevância do processo de ser agricultor e que teria um método para desenvolver isso, eu vi toda a relevância e posso dizer que foi amor à primeira vista ao método, o qual eu sou defensor até hoje. Né? Eu costumo dizer que eu sou um defensor nato do método que o BNI nos entrega. E aí, então, surge a Código Q em 2015. O Everton, e você tem também um trabalho muito forte dentro da organização do BNI,
ao conhecer novas cidades e ajudar pessoas, empreendedores, profissionais liberais a montar novas equipes em lugares diferentes. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência. Você teve em várias cidades com um trabalho muito bonito, né, dentro do BNI, inclusive lá dentro da regional de Sorocaba, enfim, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, né, que a gente, dentro do BNI, todos nós nos conhecemos e você conhece pessoas, você ajudou muita gente nesse tempo todo, né? Como é que foi essa experiência para você? Passar a ser um diretor de formação de novas equipes virou um propósito de vida. Né? É a maneira que eu tenho de devolver para a sociedade, de devolver para o mundo empresarial parte daquilo que eu acredito, parte daquilo que eu também tenho como benefício, sendo um usuário do método. Então isso tudo começou lá ainda no processo de formação da equipe BNI Referência, quando eu conheci o Kleber Ramalho como diretor de formação da equipe. Grande Clebão. Grande Clebão. E eu disse assim, eu quero ser o que esse cara faz. E eu disse para ele, na segunda reunião de formação da equipe, eu disse assim, Kleber, cara, eu não sei o que você faz, mas eu quero um dia fazer isso aí, cara, formar equipes, enfim. E passaram-se 2 anos, por indicação sua, por referência sua, o Fábio Torres, né, mandar um abraço aqui para o Fábio Torres, que é o diretor executivo das regionais Sudoeste Paulista, lá que abrange Sorocaba e Itapetininga, e também da região de Guarulhos. Aliás, se você que está nos ouvindo aí, quiser conhecer um pouco mais sobre o Fábio Torres, procure o podcast dele. Entre lá, programa11.com.br/podcast. Você tem lá o podcast do Fábio Torres. Ou aí na sua plataforma predileta, né? Tem o podcast dele que é muito interessante, você vai conhecer. É um mestre aí na área de networking. É uma alegria, né, Eduardo? É uma alegria imensa. É um presente que eu não esperava. Veio, né, justamente nessa época. Fruto do seu reconhecimento, fruto do meu trabalho também, de muito daquilo que eu desenvolvi nas regiões por onde eu passei, as cidades por onde eu passei. E para mim é uma alegria muito grande, estou à disposição e vamos botar a mão na massa, né? Eu acho que só é importante, né? E eu já quero pedir permissão para você, então, que é empresário, profissional liberal, microempreendedor, pequeno empreendedor e até o médio empreendedor, médio empresários das cidades de Francisco Morato, Franco da Rocha e Várzea Paulista. Eu quero pedir permissão para você, pedir permissão para a sua cidade, para que a gente possa então desenvolver juntos esse trabalho de expansão do método BNI aí para a sua cidade. Pode contar comigo. A gente vai se falar bastante, daqui a pouquinho você vai escutar ainda mais sobre os próximos passos, as primeiras reuniões, e é isso, né? Eu quero, com essa oportunidade, manter o meu propósito de expandir o método para outras cidades e agora com a oportunidade de fazer isso na região Planalto Paulista, né? A convite do Eduardo e da Valéria. Muito obrigado pela sua participação nesse podcast, Everton. É um tempo fantástico aqui contigo. Eu morei em Minas, né? Não sei se todos sabem, algo que ninguém sabe do Everton. O Everton morou 5 anos na cidade de Divinópolis e eu trouxe de lá alguns ditados, alguns provérbios que eles usam lá. E um deles é que quando o professor é bom, o aluno fica melhor ainda. Então eu quero agradecer desde lá do início, né, toda a minha história com o Kleber Ramalho, com você e depois com o Fábio e com todos os outros demais diretores executivos aqui do Brasil. Mandar um abraço para todos eles, e em especial para o Fábio, pela oportunidade que ele me concedeu de construir esse propósito e agora poder voltar para a região onde tudo nasceu, tudo começou. Para mim é uma alegria imensa poder reencontrar todos vocês e trabalharmos juntos. Obrigado, Eduardo. E é isso aí, pessoal. Chegamos aqui ao final de mais um podcast do programa 1 a 1 com Eduardo Santana. Espero que vocês tenham gostado da mesma forma que eu gostei e nos vemos no próximo podcast. Um forte abraço e até lá!